Passo a palavra, então, agora à professora doutora Tatiana da Rocha Barbosa. Obrigada, Isaac. Professor Hermínio, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde ao professor Dr. Vitor Ribeiro Filho, professor Dr. Marcos Castro de Lima, Suzane Patrícia, minha colega de instituição e de núcleo de pesquisa. Também quero saudar aos acadêmicos do curso de Geografia da Universidade do Estado do Amazonas, tanto de Parintins quanto Coari, Boca do Acre, e também a acadêmicos que estão cursando pós-graduação e graduação da Universidade Federal de Uberlândia, que também estão nos prestigiando, assim como acadêmicos da Universidade Federal do Amazonas. Então, boa tarde especial a todos vocês. É um momento de muita alegria, professora Hermínia, para todos nós, ter a senhora aqui com a gente. É um privilégio, né? Eu diria que é um privilégio, porque nós, como nós deixamos no tema, são diálogos urbanos que nós pretendemos travar essa tarde para estimular nossas reflexões, para que a gente possa pensar um pouco mais sobre as cidades e a forma como elas estão sendo conduzidas, principalmente no Brasil. E aí eu apresento um pouquinho para vocês a professora Maricato. Ela tem graduação em Arquitetura e Urbanismo, mestrado e doutorado, e é professora titular da FAUSP, né? Atualmente ela é professora titular aposentada da Universidade de São Paulo, foi coordenadora do curso de pós-graduação da FAUSP e membro do Conselho de Pesquisa da USP. Ela foi secretária municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo, formulou a proposta de criação do Ministério das Cidades, onde foi ministra adjunta. Recebeu alguns prêmios, como o Rafael Guerra, da Federação Pan-Americana de Arquitetos, e prêmios da APCA, categoria Urbanismo, homenagem das Assembleias Legislativas do Ceará e Bahia, dentre outros. Atualmente, a professora é membro fundadora da Coordenação Nacional do BR Cidade. Possui inúmeras obras publicadas, nos ajuda a compreender a cidade, sua produção e reprodução há muito tempo. Foi uma grande ativista de movimentos sociais, e a gente tem leituras sobre a sua atuação. E essa atividade, professora, para deixar a senhora situar um pouquinho a senhora e todos aqueles que nos assistem, primeiro, quero mais uma vez reforçar, né, o agradecimento pelo fato da senhora ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar um pouquinho da sua tarde, né, do seu dia, dos seus conhecimentos com todos nós. E, assim, para deixar a senhora ciente e todos os outros colegas, nós, do Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais, temos como uma das atividades realizar discussões de livros, textos, filmes ou documentários que a gente julga relevante. E, nesse momento de pandemia, o NPUR, ele acabou intensificando essas atividades e escolheu o livro escrito pela senhora, intitulado Para Entender a Crise Urbana, esse aqui, lançado em 2015. E essa sua obra, professora, aponta questões relevantes sobre a produção, a reprodução das cidades, tendo como pano de fundo as lutas de classe no Brasil. Em meio a múltiplas reflexões inseridas nessa obra, a senhora destaca, portanto, que ou se remunera os capitais ou se investe na reprodução do trabalhador. E aí nós estamos falando de saúde, educação, transporte, moradia. E são essas questões que permeiam essa obra, tendo em vista que a senhora trabalha destacando a cidade na periferia do capitalismo, enfatiza o que é a terra urbana e, por sua vez, a própria questão da moradia dentro e fora do mercado formal. Nessa obra, a senhora também apontou a conjuntura vivenciada pelo Brasil nos governos Lula e Dilma, enfatizando os investimentos públicos e a subordinação do espaço urbano ao capital. Dentre tantos temas relevantes que a senhora trabalhou nesse tema, durante as discussões que nós, do grupo de pesquisa, realizamos durante todo esse mês de março passado, algumas foram nos chamaram mais atenção. Dentre elas, analfabetismo urbano, a questão do patrimonialismo, o planejamento urbano democrático, participativo, o direito à propriedade e à cidade e a própria exclusão social, como bem destacada pela senhora, que não pode ser colocada, ou melhor, combatida de maneira fragmentada. Então, diante disso, eu passo a palavra para a senhora, para que a senhora possa conversar com a gente, dialogar um pouco mais sobre essas questões urbanas e assim nos ajudar a compreender um pouco sobre a crise urbana engendrada pelos processos complexos que envolve e
os processos complexos que envolvem a reprodução das cidades, em específico no Brasil. E aí destacando processos e agentes, né, complexos que acabam envolvendo aí toda essa reprodução das cidades. Então, professora, eu passo a palavra para a senhora. Muito obrigada mais uma vez. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professora. Sim, muito bem. Obrigada, queridos e queridas. Eu acho tão importante a gente chegar em todos os lugares do país com as nossas ideias e com as nossas propostas, cada um de nós, não é? Eu acho que a gente fez muito pouco isso no passado recente. O Brasil é um país gigantesco, maravilhoso, tem a maior biodiversidade do mundo e a gente sabe que estamos perdendo parte dela, o que é tão lamentável. E nós precisamos, na reconstrução do ciclo democrático, pensar realmente numa ideia de nação que chegue a todos os estados, a todos os centros de pesquisa, a toda a sociedade organizada e mobilizada, para que a gente consiga dar saltos civilizatórios no nosso país e enfrentar uma desigualdade tão fantástica, tão impressionante, sendo que nós somos um país rico do ponto de vista da natureza, né, dos minérios, da biodiversidade, enfim. Bom, eu reli, né, o meu livro aqui, escrito em 2015, e às vezes eu fico um pouco surpresa, assim, às vezes eu não concordo, podia ter escrito de outra forma, mas esse aqui eu acho que eu ainda estou concordando com tudo que eu escrevi. Mas eu queria contextualizar a conjuntura e o momento quando ele foi escrito. Então, falar um pouquinho de uma trajetória pessoal, porque as ideias estão aí, vocês leram, né? Quando o MST, melhor dizendo, a editora, né, do MST, a Expressão Popular, me procurou, propondo que eu escrevesse esse livro, eu pensei, eu não estava com tanto tempo, mas falei, não, mas eu não posso perder essa oportunidade, porque nós vamos chegar em muitos militantes, não é? E a questão urbana, ela continua sendo muito invisibilizada no Brasil, ela continua sendo muito pouco compreendida no Brasil. Olha aí todas as teorias do desenvolvimentismo, dos economistas desenvolvimentistas, o que aconteceu durante a Copa, não é? Com o PAC, com Minha Casa Minha Vida, essa coisa aí mesmo, em Manaus, a reconstrução de um estádio que acolhia 40 mil pessoas, a um custo que, se eu não me engano, mais de 400 milhões por mês. Então, o Brasil todo, eu costumo citar as obras viárias, não é? O VLT de Fortaleza, o BRT de Salvador, o BRT do Rio de Janeiro, o monotrilho aqui de São Paulo, são obras que não dialogam com a necessidade social, que é terrível. A condição de mobilidade urbana nesse país é terrível para os trabalhadores. No entanto, essas obras, você percebe que seguiram um caminho muito conhecido no Brasil, que é uma definição pelos capitais imobiliários, capitais de construção, e não pela necessidade social. Claro, elas ajudaram a criar emprego? Sim, ajudaram. Mas mesmo na esquerda, nós precisamos corrigir esse aspecto do desenvolvimentismo que não dialoga com que obra nós vamos fazer, e especialmente onde ela vai ser feita e vai servir a quem, porque essas obras, elas marcam, elas dirigem
o crescimento e o futuro das cidades, e especialmente incidem no preço da terra, que é o grande elemento de disputa, né? Então, quando eu escrevi esse livrinho, eu percebi, inclusive pela entrevista que eu dei, eu estava muito frustrada, decepcionada, né? E eu quero falar um pouco sobre isso. Ele, na verdade, como ele se dirige para militantes, e a ideia é também que a gente conseguisse chegar a militantes populares, não é? A ideia foi de sintetizar e simplificar, isso é muito importante, né? Aspectos teóricos e históricos sobre as cidades no Brasil, no mundo, mas especialmente no Brasil, e especialmente pelo enfoque da produção, que é quando os conflitos emergem mais claramente, né? E a prática do urbanismo e a política urbana. A solicitação da editora, eles não me dirigiram, na verdade, eu tive toda a liberdade, né? Então, sem deixar de mencionar a teoria marxista nacional e internacional, a ideia é usar uma linguagem acessível, mencionar a nossa experiência referenciada na realidade de país capitalista periférico, buscando pôr as ideias no lugar. Eu acho que quem lê o que eu escrevo já sabe que eu sou meio obcecada com a tese do Roberto Schwartz das ideias fora do lugar, né? Toda a legislação e o planejamento, e eu mexi muito com isso, porque eu saí de um ativismo na academia e nos movimentos sociais para ocupar cargos públicos, né? E é muito impressionante o quanto a nossa produção acadêmica, a nossa produção na área do urbanismo, do planejamento urbano, trabalha com ideias importadas, né? Seguindo uma tradição brasileira contra a qual se colocaram alguns intérpretes do Brasil, que são autores que a gente tem um prazer imenso de ler, como é o caso do Roberto Schwartz, do Antônio Cândido, que trabalham muito a ideia de uma literatura nacional. E nós perseguimos um urbanismo nacional, uma arquitetura nacional, não nacional fechada, não é como se fosse uma coisa restrita, não. Você tem que beber, evidentemente, nas ideias internacionais, isso é muito importante na academia, não é? Mas não sem mergulhar na nossa realidade, que foi o que aconteceu. Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes, são autores que falam muito das ideias fora do lugar, dessa produção de conhecimento livresca. O Sérgio Buarque de Holanda fala isso, né? Dessa discurso distante da prática, né? Desse distanciamento entre retórica e experiência prática, né? O Celso Furtado também fala nessa tradição, na fragilidade das ideias operacionais. É muito uma importação de ideias sobre ideias, não é? Enquanto o próprio Sérgio Buarque de Holanda fala, enquanto a nossa vida vivia asfixiada, não é? Por conta desse descompasso entre as ideias e a experiência real, né, no real. Então, o que eu procurei buscar com alguma literatura é a oposição básica entre, o que a Tatiana mencionou aí, não é? A oposição básica entre quem lucra com a cidade e quem precisa dela para morar, não é?
que é uma oposição entre valor de uso e valor de troca. O Harvey fala isso num dos seus trabalhos, não é? Todo mundo tem que morar. A moradia não é uma mercadoria dispensável, ela é compulsória, né? E ela é a mais cara das mercadorias necessárias para a vida humana. Ela é uma mercadoria especial, porque precisa de um financiamento para compra ou um recurso para o aluguel e, ao mesmo tempo, um pedaço de cidade. Por que é um pedaço de cidade e não um pedaço de terra? Porque não adianta uma terra em que não chega o transporte, em que não chega a coleta do lixo, em que não chega os serviços de educação, saúde, asfalto, água, esgoto, iluminação pública, etc. Né? Então, a moradia, ninguém mora só dentro da moradia, mora na cidade. Né? E a moradia tem um valor, tem um preço de localização, como o Vilaça já trabalhou tão bem isso, o professor Flávio Vilaça. Né? Então, uma das coisas que eu repito toda palestra que eu faço, toda aula que eu dou, é que no Brasil, nem Estado, através das políticas públicas, nem mercado capitalista formal, responde à necessidade de moradia da maior parte da nossa população. Essa é uma verdade tão acachapante e é muito impressionante que ela seja invisível. Vocês olhem que a pandemia até trouxe para a sociedade brasileira, descobriu parte dessa realidade. A fome, né, que hoje chega a 20 milhões de brasileiros, ela está sendo aí propagada pela a TV Globo, a Bandeirantes, a TV Cultura, estão arrecadando dinheiro com campanhas contra a fome. Estão mostrando favelas, estão mostrando moradias congestionadas. Não chegaram a mostrar que grande parte da nossa população não pode ficar em casa, porque não tem o que comer. Nós temos metade da força de trabalho entre informal e desemprego, hoje no Brasil. É uma tragédia. Isso está se aprofundando. Então, as favelas aparecem, a fome aparece, mas, por exemplo, o fato de que as pessoas precisam sair de casa para buscar a comida para a família durante o dia e toma transporte congestionado, parece incrível que as nossas prefeituras e governos estaduais retiraram vagões, retiraram ônibus de circulação durante a pandemia, porque diminuiu o número de usuários, mas é para manter distanciamento. Eu acho até cruel falar, fique em casa, para uma mãe chefe de família que não tem o que dar para os seus filhos, né? E que não tem ajuda emergencial, ou essa ajuda que nós estamos vendo aí, a gente sabe que é insuficiente. Então, essa realidade de que o ilegal, o informal, é regra e não exceção, e aquilo que passa pela atividade do arquiteto. Então, tem um projeto, foi aprovado na prefeitura, teve ajuda de arquitetos, engenheiros, obedeceu à lei de uso do solo, ao código de obras, a toda a legislação urbanística, tem documento de registro da terra, não é? É impressionante que isso que deveria ser regra, é regido por normas detalhadas, é exceção. A cidade formal é exceção. Mas por uma construção ardilosa, poderosa,
essa cidade informal, construída pelos próprios trabalhadores, essa cidade ela é tida como minoritária, ela é relativamente invisível, ela não tem Estado, ela é ocupada pelo quê? Religiões pentecostais e milícias e crime organizado. E olha, e as religiões ajudam. Claro, não auxiliam contra o analfabetismo urbanístico. Por quê? Porque a leitura científica da realidade não chega na maior parte da nossa população. E essa é uma tarefa nossa. Né? Então, eu, quando escrevi esse livro, eu tinha passado por experiências muito ricas, como a ascensão dos movimentos sociais na década de 70, que nos levou a reconquistar a democracia no Brasil, que nos levou especialmente às prefeituras democráticas e com o qual nós construímos um ciclo de prefeituras democráticas no Brasil, que eu considero da maior importância. E muito pouco conhecido. Muito pouco conhecido, porque a nossa memória ela é solapada continuamente, como diz Florestan Fernandes. A gente não acumula conhecimento. Esse é um destino muito triste nas nossas universidades. Nós sempre temos as ideias solapadas pelo que vem do exterior. Não conseguimos constituir um urbanismo nacional. Mas nesse período do ciclo das prefeituras democráticas, nós éramos admirados no mundo inteiro. Pouca gente sabe disso. Eu quero falar principalmente para os jovens estudantes que estão nos assistindo. O orçamento participativo foi um sucesso. Em vez da gente copiar o que Nova York fazia, o que se fazia em Londres, Nova York copiou o orçamento participativo. Oslo, na Noruega, copiou os corredores de ônibus. Eu fui para a Índia, para a África do Sul, falar sobre urbanização de favelas. Nós criamos um conhecimento original nas cidades brasileiras. Inclusive Manaus teve muito desse ciclo de produção de um conhecimento voltado para a nossa realidade. Não é o planejamento modernista, holístico muito importante, mas que na hora de aplicar, ele vale para uma parte da cidade, quando vale. Não é? Porque o que nós costumamos ter são obras sem planos e planos sem obras. Não é? O plano discurso. Naquele período das prefeituras democráticas, uma das obras mais importantes foram os CIEPs que o Darcy Ribeiro criou no governo Brizola. Escola em tempo integral para a criançada e para a moçada periférica, com 3 refeições por dia e com desenvolvimento de cursos e atividades esportivas, artísticas, culturais, desenvolvimento de talentos, de potencialidades. A nossa disputa com o crime sobre os nossos jovens e crianças. É dessa época também o trabalho de habitação em cogestão, prefeitura e movimentos sociais. Na minha gestão, nós fizemos, num município, numa situação de crise econômica e financeira no país, nós financiamos 14 mil moradias.
que foram de boa qualidade, preço baixo, porque teve a participação social, muitas vezes até na construção. Onde está essa memória? Por que isso não está no cotidiano da formação dos nossos estudantes, nos cursos de geografia, arquitetura, urbanismo, engenharia, direito? Todos eles, lembrando que nós construímos know-how, conhecimento técnico, para enfrentar a desigualdade, enfrentar essa fratura, essa exclusão gigantesca presente nas nossas cidades, cujo impacto não é apenas humano e social. Do ponto de vista ambiental, uma tragédia. Vocês sabem disso. Nos bairros de Palafita, onde não tem coleta de lixo. Uma tragédia, não é? A Baía da Guanabara recebe muito lixo que vem de favelas que não tem coleta porque o caminhão nem pode entrar. E a gente começou a resolver isso tudo. Mas esse conhecimento acabou declinando, e o ciclo das prefeituras democráticas sofreu uma queda, né? Parece que bateu no teto, como eu já conversei com o Paulo Arantes sobre isso, né? E depois, então, de assistir à ascensão dos movimentos sociais e operários, trabalhar pela reforma urbana, conquistar a democracia em 85, viver o ciclo democrático e inovador das prefeituras, conquistar uma Constituição cidadã tão impressionante, a Constituição de 88, conquistamos alguns artigos a partir da nossa emenda popular constitucional de reforma urbana. Depois de conquistar o governo federal, depois de criar o Ministério das Cidades, depois de criar mais de 20 mil conselhos participativos, e no Ministério das Cidades, a Conferência Municipal, Estadual, Federal. Depois disso tudo, em 2011, eu já escrevi que dava para perceber que nós não estávamos indo num caminho de superação dessa desigualdade, dessa imposição de interesses dos capitais sobre a produção das cidades. Isso foi em 2011. Em 2013, nós tivemos as manifestações e depois fomos sendo conduzidos para um golpe parlamentar, que foi o impeachment da presidente Dilma. Eu acho que eu estou falando demais, né, gente? Eu quero lembrar, mas não quero deixar de lembrar ainda algumas coisas, né? Que foi... eu achei, quando o Ministério das Cidades foi entregue para o Partido Progressista, do Paulo Maluf, que os movimentos sociais iriam segurar a nossa proposta. Mas a hora que eu vi o Minha Casa Minha Vida e o PAC 2, o PAC 1 acho que ainda bebeu muito da nossa herança das prefeituras democráticas. O PAC 2 já não foi a mesma coisa, né? Eu percebi que alguma coisa não estava mais no caminho certo e eu queria falar um pouco sobre isso. Uma decepção, uma depressão. Queria dizer para vocês que não pretendo aqui culpar de forma alguma
partidos, governos, eu acho que todos nós que estávamos presentes na cena política brasileira daquela época temos responsabilidade nisso, não é? Porque em 70 nós estávamos capilarizados nas cidades. Nós estávamos nos bairros, nas escolas, nas igrejas. Nós estávamos reconstruindo o país junto da população brasileira. E esse caminho nos levou, o caminho tomado, na verdade, nos levou a um abandono dessa capilaridade do chão das cidades e um mergulho nas instituições. Nós saímos de uma luta contra o Estado, na década de 70, durante a ditadura, para entrar no aparelho de Estado como prefeitos, vereadores, movimentos sociais que constituíam, eram delegados para discutir o orçamento participativo, para discutir no Conselho de Cidades, no Conselho da Criança e do Adolescente, no Conselho dos Idosos, no Conselho de Saúde, no Conselho de Educação. Nós caminhamos para uma esfera participativa para ninguém botar defeito. Mas nós nos descolamos do que foi a nossa raiz. E o que aconteceu foi que as raízes da desigualdade brasileira continuaram muito fortes e retomaram seu espaço. Que raízes são essas? As raízes coloniais, da dependência do ideário, das raízes escravistas, das raízes patriarcais, das raízes patrimonialistas, tanto que a terra nesse país continua sendo um nó, apesar de que nós temos uma legislação avançada, a Constituição Federal, Estatuto da Cidade, planos diretores para aplicar a função social da propriedade, ela não é aplicada no Brasil. Muito raramente, como as pesquisas mostram. Nós temos um arcabouço legal que o judiciário desconhece frequentemente. A maior parte das moradias são ilegais e se despeja, mesmo agora durante a pandemia, sem reconhecer que o povo não tem alternativa, senão construir e ocupar irregularmente. E eu queria falar, finalmente, do que eu considero as causas disso tudo, antes de falar das propostas, né? Eu acho que, eu não sei se depois de 2008, o governo do PT teria condições de tomar um outro caminho, sem dúvida, outro caminho que não o PAC, o Minha Casa Minha Vida, como foi, obra, um desenvolvimentismo baseado na construção civil, na desoneração da compra de automóveis, o número de automóveis nas nossas cidades dobraram de 2000 a 2013, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente olhar para o que aconteceu no mundo, para a globalização neoliberal, foi tão forte, está sendo, né? Foi tão fantástica a mudança do capitalismo no mundo, a partir de 1980, e o Brasil se desindustrializa, a classe operária que existia na década de 70, 80, não existe mais hoje nas nossas cidades. Eu não posso falar da realidade do Norte, porque eu não conheço tão bem quanto vocês,
mas, sem dúvida, olhando os dados do Brasil sobre a classe trabalhadora, ela mudou demais. Né? Hoje nós temos esse exército de informais nas nossas cidades, entregadores, uberizados, não é? E a realidade internacional mudou, o domínio do capital financeiro sobre as economias é bárbaro, o desemprego é estrutural, vindo com essa revolução tecnológica que nós não dominamos, né? Existe no mundo, acho que vocês sabem, um aprofundamento da desigualdade no mundo ocidental, eu quero dizer, né? Um aprofundamento, uma concentração de riqueza bárbara e um aumento da concentração de pobreza, e isso chegou também ao nível de ataque às democracias burguesas, ataque à nossa herança iluminista e racionalista, e, finalmente, essa crise, essa pandemia, crise sanitária, que tem a ver com mais uma crise, que é a crise ambiental, um ataque aos recursos naturais, um ataque ao planeta, não é, como nós estamos vendo. Então, eu acho muito importante, quando a gente vai buscar o que aconteceu com o Brasil, não esquecer que a gente sofre um impacto muito forte da conjuntura internacional. Mas acho muito importante, sim, a gente, ao mesmo tempo, lembrar dos 380 anos de escravidão. 380 dos 520 anos da nossa. E nós nunca nos livramos dessas raízes. A maior parte da população brasileira é preta e parda. Não é? E, claro, com todas essas mazelas que vocês estão vendo aí, inclusive agora saindo nos jornais, ontem, aqui em São Paulo, a Folha de São Paulo mostrou que os idosos negros e negras foram menos vacinados e a morte é maior nos bairros de periferia. Até a Covid, que parecia ser tão democrática, que começou nos bairros de mais alta renda por causa das viagens ao exterior. Né? Então, essas raízes ligadas à hegemonia agroexportadora, de 1980 para cá, nós voltamos a ter uma hegemonia agrária exportadora, essas raízes patriarcalistas, patrimonialistas estão muito fortes, combinadas com o ultraliberalismo e com esses ataques aos direitos. Mas, gente, com tudo isso que eu estou falando, eu não sou pessimista. Eu prevejo um protagonismo dos jovens aqui no próximo ciclo brasileiro. O BR Cidades, a nossa rede, um projeto para cidades do Brasil, foi lançada pela Frente Brasil Popular. Nós iniciamos com um documento colocado na internet e, de repente, a gente explodiu. Nós estamos em 30 universidades, em 17 estados, e é uma coisa horizontal, é uma rede democrática, é uma rede que não pretende disputar um poder, senão um poder na sociedade civil, senão um poder popular. Eu achei que, depois de passar por governos, movimentos sociais e universidade, o mínimo que eu podia fazer na terceira idade era me dedicar a construir uma sociedade civil informada no Brasil. Informada.
sabe, sobre seus direitos, sobre a legislação que nós temos, sobre o quanto nós precisamos incidir no judiciário, no Ministério Público. A Defensoria Pública já está do nosso lado. É uma surpresa. O quanto a gente precisa ouvir os jovens, não é só falar, não, gente. Ouvir, eu aprendo muito. Aliás, a rede do BR Cidades, ela não tem um formato leninista lá daquela minha geração, autoritária e tal. Ela tem um formato muito democrático, que eu aprendi com o Levante Popular da Juventude. Então, eu vou acabar aqui dizendo que a informação tem uma importância estratégica. E se a universidade brasileira sair das suas paredes, como ela começa a fazer, com trabalho de extensão, e se propor a resolver problemas que são comuns no sul do planeta, eu acho que é um movimento profundamente transformador. E para isso nós precisamos de fazer uma revolução solidária, muito marcada pelo amor ao próximo. Eu estou me vendo muito cristã, aquele Cristo lá do início da era cristã, ultimamente. Obrigada, gente.